Vamos lá? Aqui nessa aula você vai aprender o passo a passo de um roteiro de venda para infoproduto. Você quer vender o seu curso online, a sua planilha, o seu PDF, certo? O seu checklist, não sei o que você vai vender, mas o seu infoproduto digital, para você que quer vender ele a partir de uma aula, porque existem duas formas. Você vai ver que aqui no curso você vai ter esse roteiro, onde você vai primeiro oferecer um conteúdo para a sua audiência, para depois vender para ela, certo? Tem muita gente que gosta desse modelo de venda a partir do conteúdo, né? Porque você vai gerar uma autoridade. E um outro roteiro, uma outra aula, onde você vai fazer uma venda direta do seu infoproduto. Não tem aula, não tem nada, certo? Então, esse roteiro que eu vou apresentar a vocês aqui, eu já vendi mais de 5 mil reais com uma live, uma única live, certo? Essa live durou, eu acho que 1h15, por aí, contabilizando tudo, contabilizando resposta de alunos e tal. E utilizando o método todo, né? Fazendo a live ao vivo e trabalhando a gravação, certo? Eu trabalhei a gravação a partir do tráfego pago e tive esse resultado, e você também pode ter. Além de te apresentar o roteiro e te ensinar como fazer, eu vou deixar aqui um modelo da live que eu fiz, que eu tive esse resultado e que foi seguindo o exato passo a passo desse roteiro. Inclusive, depois você pode pegar o PDF e ir acompanhando a minha live e ir vendo quais são os passos desse roteiro para que você possa se basear, certo? E fazer a sua live. Esse roteiro foi um roteiro que eu montei depois de testar alguns roteiros e de mesclar roteiros de diversos especialistas. Então, acabou ficando esse roteiro aqui, que me deu um bom resultado, e que hoje ele está à disposição de vocês. E que, como você sabe, ele não vale só 2K, ele me rendeu mais 5K, tá certo? E hoje ele está à sua disposição. Bora lá? Vamos lá. Ele tem uma quantidade de passos grande, tá? É uma aula, então é uma aula que tem muito bem detalhado, o passo a passo dela é muito bem detalhado. São muitos passos, então eu já quero te dizer que eu super recomendo que você faça um slide. Você faça essa sua live de vendas com uns slides, certo? Como é que você faz? Para quê? Para que você não se perca. Se você é o tipo de pessoa que não gosta de slides, não tem um iPhone para poder passar as imagens, não tenho OBS para poder fazer isso no meu Android, e quero fazer no Instagram, né? Porque você também pode fazer no YouTube, chamar as pessoas do seu Instagram para essa live no YouTube e você conseguir vender ela, onde você conseguiria passar os slides com mais facilidade. Não tem problema se você não quiser usar os slides, mas eu super recomendo que você use para que você não se perca, para que você não pule alguma etapa, porque todas as etapas dessa aula, elas são pensadas para conversar com o cérebro do seu cliente, certo? E assim conseguir levá-lo à decisão de compra, tá bom? Então, o que você vai começar? Você vai iniciar a sua aula de vendas dando as boas-vindas para todos os presentes, falando o objetivo da aula, né? Que vai ser o quê? Que vai ser você apresentar o conteúdo X. É importante, deixa eu te falar um ponto aqui. É importante que você pense num conteúdo que tenha total ligação com o que vai ser vendido no final, certo? Então, por exemplo, se você é da área financeira e você vai oferecer um produto sobre finanças empresariais, como organizar finanças empresariais. O conteúdo da aula, ele também tem que estar ligado a finanças empresariais, certo? Ele deve ser um conteúdo inicial, que vai despertar nas pessoas a importância dela aprofundar naquilo, certo? Então, isso é muito importante. E você vai chamar as pessoas para a sua live a partir do objetivo da aula, da promessa da aula, certo? Vocês vão ver que na minha aula, eu
ensinei como criar um cronograma de conteúdo para vender no Instagram, certo? E o meu objetivo era vender o meu curso no Instagram de impacto, onde eu ensinava as pessoas a vender no Instagram. Então, eu comecei, na aula, eu ensinei sobre cronograma, que é uma dificuldade que muita gente tem de montar um cronograma de conteúdo, certo? E no final da aula, eu vendi para ela o meu curso completo, porque não adianta ela só saber o cronograma e não saber as outras coisas. E isso eu fui falando para ela no decorrer da aula, que não adiantava só ela sabendo o cronograma, eu fui dando para ela todo o panorama de como é que faz a venda no Instagram, para que depois eu pudesse ensinar para ela como é o cronograma e dizer para ela, olha, você já sabe como é o cronograma, mas você também já sabe que você tem que fazer tudo isso que eu falei antes. Se você quiser saber como fazer tudo isso, venha para o meu curso, certo? Então, esse é o ponto, vocês têm que pensar nisso. A aula que você vai dar tem que estar casada com o produto que você vai oferecer, certo? E o objetivo da aula é justamente o tema da aula, tá? Depois de falar o objetivo, você vai dizer para quem que ela foi pensada. Ó, essa aula foi pensada para empresários, tá? Para microempreendedores, que têm empresas que faturam até X mil no mês e que se sentem assim, 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 assado. E como é que você mata essa objeção do tempo falando para quem ela é? É porque a gente fala assim, ó, eu já vou dizer para você para quem foi que eu pensei essa aula, porque eu sei que você que está aqui não quer perder tempo, assim como eu. E eu não quero de jeito nenhum que você perca tempo. Então, eu já vou dizer para quem eu preparei essa aula, qual foi o perfil de pessoas que podem se beneficiar dessa aula, para você já ver se é o seu perfil ou não. Se não for, você já sai daqui dessa live e já não fica, certo? E aí você vai dizer para quem que ela foi pensado e para quem ela não foi pensado. E isso é ótimo, porque a pessoa já vê ali se é para ela mesmo. Se não for, ela vai embora, não fica ali perdendo tempo dela e você também não fica perdendo tempo falando com quem não é o seu avatar, tá certo? Falou para quem é e para quem não é, você vai matar as 5 principais objeções. Objeções é o quê? É aquela desculpinha, né? Aquela coisa que a pessoa fala que ela não vai comprar por causa disso. Ah, eu não vou comprar porque eu não tenho tempo. Eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não vou comprar porque eu não sei fazer. Ah, eu não vou comprar porque fulana passou por isso, isso e isso. Você tem que mapear quais são as objeções principais da sua persona e você já vai matar essas objeções aqui. Você vai dizer para ela, ó, fica comigo aqui. Se você já viu que essa aula é para você, eu quero que você fique aqui, porque o que eu vou te ensinar é útil, mesmo que você não tenha muito tempo, mesmo que você não tenha muito dinheiro, mesmo que você já tenha ouvido falar isso, isso e isso, certo? Isso se chama matar objeções. Você vai dizer para ela que o que você vai ensinar é útil e ela pode usar, mesmo que ela pense que não, certo? E você vai pedir para as pessoas que elas tenham qualidade de presença. Vai pedir para elas desligarem notificação de celular, ficar em um lugar tranquilo, certo? Ai, gente, deixa eu me ajeitar aqui. Nesse momento que eu estou gravando, estou grávida. E às vezes dá uma canseira, uma falta de ar. Mas vamos lá. Então, você deu os avisos, você falou que vai ser útil, matou as objeções, você vai dar os avisos da aula. Quando der os avisos da aula, você vai pedir para ela qualidade de presença, né? Pedir para ela fechar todas as abas se ela estiver no computador, para desligar as notificações do celular, para falar para o marido, para o filho, tá, dar a elas 1 hora de paz, de sossego, sem estar incomodando, porque ela vai estar fazendo uma coisa importante, certo? E diga que quem ficar até o final vai receber um presente. Aí você vai ancorar na cabeça das pessoas que elas precisam assistir até o final, certo? Depois disso, você vai falar resumidamente dos 3 ou 4 tópicos principais da aula. Ó, galera, essa nossa aula vai ser dividida em nisso, nisso e nisso. A gente vai falar nisso, nisso e nisso, certo? Fez isso, você vai falar os maiores benefícios que as pessoas vão ter ao assistir, né? Então, galera, na nossa aula você vai ter isso, isso e isso, e ao assistir, ao ficar até o final, você vai também saber isso, isso e isso. Esse é o principal objetivo dessa parte. Esse é o principal objetivo dessa parte.
fique tranquila que tudo que eu estou falando aqui vai clarear mais para você quando você assistir a aula de vendas que eu estou deixando aqui, tá certo? Aqui embaixo. Depois você vai apresentar rapidamente alguns cases de sucesso de quem já aprendeu com o seu método, se houver, certo? Se houver. Se tiver pessoas que já tenham aprendido com o seu método, se você tiver esses cases de sucesso, você vai, não precisa mostrar o vídeo dessas pessoas, não precisa mostrar a foto e você contar rapidamente qual foi o resultado que ela teve. Então, voltando para o caso do empresário, né? De finanças. Esse aqui, eu quero dizer para você que tudo que eu vou te ensinar aqui não é fruto da minha cabeça, sabe? O que eu vou te ensinar aqui, eu já passei para outras pessoas. E como para fulano, que tinha a dificuldade X, e depois de aprender com o nosso método, ele passou a ter um resultado Y. É importante que o caso que você vai trazer, ele tenha total ligação com as pessoas que vão assistir. Então, a pessoa que tinha a dificuldade de vencer a dificuldade que ela tinha tem que ser a mesma que quem está assistindo está enfrentando. Certo? E o resultado que ela alcançou deve ser um resultado que quem está assistindo também está enfrentando. Então, isso é um ponto importante, ok? Se você não tiver, simplesmente você vai passar essa parte. E você vai contar a sua história. Se você for uma pessoa que você tiver encontrado o resultado no seu próprio método, né? É o que a gente chama no digital de ser o avatar transformado. Você foi uma pessoa que passou pelas dificuldades que a sua persona passa hoje e você alcançou um resultado que a sua persona quer alcançar hoje. Você vai contar a sua história. Você vai dizer como foi que você virou esse jogo. Se você não tem, se você não é o avatar transformado, se você não passou pelos meus problemas que o seu avatar está passando, não tem problema. Não tem problema. O que vai acontecer é o quê? Você vai contar a sua história falando sobre a sua profissão, o quanto que você já está trabalhando nessa área, o quanto que você já ajudou pessoas nessa área, o tempo que você tem, informação que você tem, essas coisas. Você não vai ficar lá lendo o seu currículo, não, mas você vai destacar os pontos principais, certo? E vai dizer o seu porquê. Por que você decidiu ajudar pessoas a vencerem a dificuldade que você ensina no seu curso, né? Por que você resolveu fazer isso? Você vai dizer o porquê. Eu gosto também, depois dessa parte, fazer uma pergunta de reflexão relacionada ao seu porquê. Certo? Então, tem gente que diz assim, eu faço isso porque eu quero ajudar mulheres a serem livres. Certo? E aí, depois você pode perguntar, você que está aqui, você quer alcançar a sua liberdade? Né? O que significa liberdade para você? Hoje você vive a liberdade que você gostaria? Certo? Você vai deixar uma reflexão para a pessoa parar e pensar e dizer, poxa, eu preciso. Vou parar para ouvir essa criatura. Certo? Feito essa reflexão, você já mexeu ali com o cérebro emocional da pessoa? Você vai pedir o comprometimento da pessoa mais uma vez. Certo? Para que ela fique na aula, para que ela não se disperse, paraná. E joga duro, inicia o conteúdo da aula. Repare que você só vai começar o conteúdo da aula depois de fazer 12 passos. Certo? Como é que você vai entregar o seu conteúdo da aula? É importante que você sempre entregue o conteúdo da aula matando objeções. Vai mostrar para a pessoa qual é o passo a passo que ela vai seguir e você já tem que matar a objeção. Por quê, gente? As pessoas, nós, seres humanos, eu falo as pessoas, mas todos nós somos assim, né? Nós queremos a facilidade. Nós temos a necessidade de acreditar em contos de fadas. A necessidade de acreditar que tudo vai ser fácil, que tudo vai ser lindo, que tudo vai ser rápido. Mas, na verdade, existe um passo a passo que todo mundo tem que trilhar. E, às vezes, quando você começa a entregar o passo a passo, a pessoa vai te dizer, nossa, mas isso vai dar muito trabalho. Nossa, mas isso vai levar muito tempo. Sabe? Nossa, mas isso tem que gastar muito dinheiro. Então, você tem que montar a sua aula
já pensando nisso, em quais são as objeções que as pessoas vão ter na mente, né? Quais são as desculpas que ela vai colocar na mente dela, só de ela começar a entender qual é o passo a passo. E aí, à medida que você for apresentando o passo a passo, né, que é o conteúdo da sua aula, você vai matando essas objeções novamente. É um segundo momento de matar objeções. Só que esse segundo momento aqui, ele é muito tranquilo, porque ele é no decorrer do seu conteúdo. Você identificou que no meio do seu conteúdo tem algo que pode gerar objeção, você já vai matar, certo? Você já vai dizer, olha, isso aqui, por exemplo, eu sempre falo para as pessoas que é importante que elas façam tráfego pago, que elas invistam em anúncio. E aí eu sei que isso gera objeção do dinheiro. A pessoa diz, mas eu não tenho dinheiro. E aí eu já falo, mas gente, você não precisa investir muito. Você pode começar investindo R$6 por dia. É o equivalente a uma conta de luz no final do mês, sabe? Eu já vou matando essa objeção no meio do meu conteúdo, tá? Então, é nesse sentido que eu estou falando. E é importante que você foque 70% da sua aula dizendo o que as pessoas devem fazer e não como elas devem fazer, certo? Apenas 30% da sua aula é você dizendo como ela deve fazer. O restante é você dizendo o quê? O que elas devem fazer, que elas vão aprender no seu curso. Os 30% do como ela deve fazer é o objetivo da aula que você vai ensinar para elas ali como ela fazer rapidinho, certo? Mas ela tem que chegar no final entendendo que o que ela aprendeu foi muito bom, ajudou bastante, ela já sabe uma parte, mas que ela precisa aprofundar, porque aquilo não vai ser o suficiente. Entende? Ela tem que chegar no final da aula com isso em mente, ó. Poxa, velho, essa aula abriu a minha cabeça. Essa tem que ser a ideia. Se a aula abriu a cabeça, ela entendeu que onde ela está, ela precisa se aprofundar. Ela não pode ficar mais naquele lugar, porque se ela continuar fazendo do jeito que ela está fazendo, ela não vai ter resultado nenhum. Ela vai continuar fazendo errado. Certo? Passado isso daí, você entregou os 70% do que ela tem que fazer, 30% de como ela tem que fazer. Peraí, gente, que eu vou beber uma água. Aí você vai passar as tarefinhas da aula. Você vai dar 2 ou 3 tarefas simples que ela pode fazer imediatamente, certo? Não é nada assim, uau, sabe? Não vai ser uma planilha para ela revisar as finanças inteiras, se você está dando uma aula de planilha, de finanças, sabe? Não. É só 3 perguntas. A sua tarefa de hoje é, certo? Se você está dando uma aula sobre educação financeira para empresas, você quer dar um curso sobre isso, e você quer aumentar a consciência das pessoas de que tudo que ela está fazendo é errado. Então, a sua tarefa de hoje é o seguinte, responder essas 3 perguntas. Você já fez, você está fazendo a anotação de tudo, parará, parará? Você mistura o pessoal com o profissional? Você, parará, parará, você vai lá, vai dar um diagnóstico da situação dela, certo? E esse diagnóstico vai mostrar para ela que o que ela está fazendo está tudo errado. Certo? Então, esse é o nível de tarefa. É uma tarefa que ela não precisa perder muito tempo, ela não vai precisar levar 1, 2 horas depois para ela chegar nessa conclusão. Não, depois da aula ela já sabe. Tá bom? Deixa eu beber água. Obrigada. Fechou isso, gente? Você vai começar. E aí, galera, o que vocês acharam? O que foi? O que se chamou mais a atenção de vocês no conteúdo? E aí elas vão começar a responder que foi maravilhoso, que foi ótimo, não sei o quê, bababá, que elas gostaram muito disso, que abriu a mente delas para aquilo e tal. Quando elas fizerem isso, certo? Você vai dizer para ela, lembra para vocês que eu falei que eu tinha um presente para quem ficasse até o final da aula? E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Vocês estão dizendo aí que a aula abriu muito a cabeça de vocês, que você entendeu sobre isso, que você despertou para aquilo. Isso tudo que eu falei aqui hoje, é só a ponta do iceberg. Parece bem clichê, né? Esse só a ponta do iceberg.
Mas funciona muito, gente, então use. Isso funciona, isso é ótimo para você fazer a transição para a oferta. A transição do conteúdo para a oferta. Então, você vai dizer, olha, tudo que você falou é só o início, é só a ponta do iceberg, certo? Eu posso te ensinar X, Y, Z, aí vai vir a promessa do seu produto, do seu curso. Isso é uma coisa, essa é uma parte muito importante. Se você ainda não tem a promessa do seu curso, se você não sabe como é a promessa do seu curso, eu vou deixar aqui uma aula bônus só sobre como criar uma boa promessa, certo? Não vou explicar aqui nessa aula, não, senão não vai demandar muito tempo. Vou deixar uma aula só sobre isso. Você vai apresentar a promessa do seu curso, certo? Depois você vai apresentar os 5 maiores benefícios profundos que a pessoa vai ter ao fazer o seu curso. Então, pense que assim, ó, o que são benefícios profundos? Benefícios profundos é aqueles que vão para além da transformação imediata. Ele vai provocar uma transformação profunda na vida dessa pessoa. Então, vamos supor, seu benefício é sobre, o seu curso é sobre finanças empresariais, como organizar as finanças empresariais. O benefício principal dela, né, o benefício imediato, é ela ter a finança dela organizada, é ela conseguir saber quanto realmente ela ganhou no mês, ter o controle das saídas que tem, né, e coisas do tipo. O benefício profundo é o quê? É ela conseguir, a partir da organização das finanças, deitar e dormir tranquilo, porque ela sabe que vai ter como pagar as contas no final do mês, sabe? É ela poder programar uma viagem com a família, porque ela sabe qual é a média de gastos e de custos e de retorno que ela tem mês a mês, sabe? Então, esses são os benefícios profundos. São benefícios que vão para além, que vão começar a refletir, vão sair da empresa, vão extrapolar aquela redoma, né, do seu treinamento e vai começar a refletir na vida pessoal da pessoa, certo? Então, esses são os benefícios. Depois disso, você vai dizer para quem é e quem não é o treinamento. Lembra que no início a gente falou para quem é e quem não é a aula. Aqui a gente vai dizer para quem é e quem não é o treinamento, que é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, é a pessoa que está ali assistindo, né? Mas você vai repetir, vai mudar algumas coisas da forma como você vai apresentar isso, certo? Você vai dizer como é feita a entrega do treinamento. É um treinamento que é todo gravado? É um treinamento que vai ser ao vivo, né? A partir do Meet, a partir do Zoom? É um treinamento que tá na área de membros? Ou é um treinamento que você entregue no Instagram fechado? Certo? Esse é o... Ai, Jesus. Gente, também quero não. Essa é a forma como você vai entregar. Como é que a pessoa acessa o treinamento? Tá? Ó, gente, o treinamento tá lá na Hotmart, você vai receber o link. Você vai botar o seu dado de acesso, você vai receber um login e senha. É assim que você acessa. E as aulas estão lá gravadas. Você vai explicar para a pessoa. Certo? Depois você vai apresentar os módulos do seu treinamento. Todos os módulos você vai apresentar. Não precisa apresentar as aulas. Só precisa apresentar os módulos. Certo? E você vai fazer isso no esquema problema-solução. Qual é o esquema problema-solução? Olha, você vai pegar o seu módulo. Qual é o problema que esse módulo resolve? Ah, esse módulo resolve o problema de entender as finanças, certo? Então, você pode apresentar o seguinte problema. Você não entende nada, você não consegue entender como estão as finanças do seu negócio, de tão bagunçadas que elas estão? Não se preocupe, porque no módulo 1, você vai conhecer o completo passo a passo, simples e fácil para você entender as finanças do seu negócio de uma vez por todas. Certo? Então, é nesse esquema que você vai apresentar o seu módulo. Depois, você vai apresentar os bônus. Se tiver bônus, você vai apresentar, olha, gente, além disso, você vai ganhar também os bônus X, Y, Z. Depois, você vai fazer a ancoragem ou a alavancagem de preço, que é o quê? Você vai somar. Você vai somar quanto o seu curso valeria,
com todos os bônus. Então, o bônus X vale R$100, o bônus Y vale R$300, o bônus Z vale R$500. Você vai somar tudo isso, vai somar quanto que o seu curso poderia custar. E aí você vai dizer, olha, esse curso aqui, ele poderia custar R$997, mas o preço que você vai comprar é R$497, certo? Essa é a alavancagem de preço, é quando você pega todos os bônus que você vai entregar e você faz uma soma, mais o valor que o curso ele poderia realmente ter. De repente, você pode ter, já dar esse curso no presencial. E aí, no presencial, a gente sabe que a gente tem um custo maior, né? Então, se você fosse fazer esse curso presencial comigo, você pagaria R$500, mais não sei quantos de bônus. Aí, você vai fazer uma ancoragem do valor total que o curso poderia custar. E, normalmente, ele poderia custar muito mais do que o que ele custa para a pessoa. Mas você tem que dizer quanto que poderia custar para poder a pessoa pegar, ancorar o preço maior e quando você falar o preço menor, ela entender que está barato. Ela não entender que está caro, certo? Esse é um ponto muito importante, que é a ancoragem de preço. Depois você vai falar da garantia, se houver. Garantia de 14 dias, 21 dias, 30 dias. 7 dias é a garantia padrão. É obrigação nossa oferecer 7 dias de garantia, certo? Então, se você, mesmo que seja 7 dias só, você fale da garantia do seu curso. Fale da condição única. Nessa live aqui, gente, a gente vai fazer uma oferta única para quem adquiriu o curso até meia-noite. Então, não importa que horas você vai fazer essa live, se você vai fazer de manhã, se você vai fazer às 8 horas da noite. Não importa. Você vai dar uma condição especial para quem comprar naquele mesmo dia, certo? Pode ser um bônus específico que você sabe que a pessoa gosta muito. Aí você diz, olha, só vai ganhar esse bônus quem comprar até meia-noite. Pode ser um valor específico, certo? Que você só vai ganhar, só vai pagar quem comprar até meia-noite. Passado disso, a pessoa não vai pagar mais esse valor, ela vai pagar um valor mais caro, certo? O importante é que você tenha uma condição única para poder acelerar o processo de compra. Tanto de quem está na live vendo, quanto de quem for posteriormente ver essa gravação, se você for disponibilizar esse bônus também lá. Tá? Porque o que acontece? Essa live aqui, você pode disponibilizar ela via tráfego pago. E aí, depois você mandar para várias pessoas aí, fazer um anúncio para ela e ir mandando. E aí, a pessoa vai assistir e ela pode também ter aquela condição única de pagamento. Se ela resolver comprar na hora que ela vê, certo? Se não tiver como fazer isso, se não, eu só vou dar essa condição para quem está na live, o que vai acontecer? Na hora de você editar a sua live para disponibilizar ela para venda, você vai tirar essa parte da condição única, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai enviar o link de compra no chat. É importante que você envie o link da página de checkout e não a da sua página de vendas, certo? Porque a sua carta de vendas toda já foi feita na apresentação. Então, quem quiser comprar já está pronto, ele não precisa ver mais nada, ele não precisa ficar olhando nada lá. Ele só precisa passar o cartão e comprar. Então, se você fez o seu curso, colocou na Eduz, colocou na Hotmart, colocou na Monetize, pega lá o link de checkout e já coloca no chat. Tá? Botou o link de compra, você vai seguir ali, respondendo as principais dúvidas das pessoas. Mas você já pode levar algumas dúvidas comuns, 2 ou 3 dúvidas, sabe? Quanto tempo vou ter acesso ao curso? Eu consigo assistir em qualquer lugar? Essas dúvidas que a gente já sabe que as pessoas vão perguntar. Você vai colocar, você já vai respondendo as principais dúvidas, enquanto as pessoas estão botando lá as dúvidas dela, porque existe um delay no site entre a hora que você fala e a hora que as pessoas recebem. E aí, se você ficar esperando lá sem fazer nada, vai ficar meio que um vácuo, sabe? Então, para evitar o vácuo, você já deixa lá algumas dúvidas na sua gaveta e você vai... Quando você disser, galera, pode mandar dúvida, você já vai também dizendo, inclusive uma dúvida comum é essa, e eu já quero dizer para você que isso. Certo? Depois você vai encerrar dizendo o quê? Gente, agora que todas as dúvidas já foram respondidas, nós vamos encerrar e eu espero vocês na nossa área de membros do nosso curso.
É assim que você vai encerrar, tá certo? Então, esse é o roteiro e eu quero dar aqui alguns pontos importantes sobre esse roteiro. Primeiro, treine antes de fazer a live. Essa é uma live complexa, com 31 passos, certo? E para que você não se perca, para que você não erre, é importante que você treine antes de fazer essa live. Eu estou lhe dizendo isso porque eu, Najara, já fiz, já tentei fazer, sem treinar, não deu certo. Eu tive que repetir essa live 3 vezes para conseguir um resultado, certo? Eu já mentorei pessoas que fizeram essa mesma live e que, quando fizeram sem treinar, também não deu certo. Então, treine, porque aparentemente, é fácil, eu já vi a live, eu já entendi o passo a passo, mas é importante treinar, porque treino, jogo é jogo, e se você vier para o jogo sem treinar, corre o risco de você tomar pau, tá? Se possível, treine gravando a live e depois assista a sua gravação para você verificar os pontos de melhoria, certo? Faça isso, ó. Eu fiz isso, tá, gente? Eu fui... melhorar nessa parte, melhorar nessa parte, melhorar nessa parte, isso aqui, nessa ancoragem, eu vou falar assim, assim, assim. Na hora de apresentar os bônus, eu vou falar assim, assim, assim. Quando eu vou fazer essa live com alguma das minhas mentorandas, eu sempre falo para elas, ó, faça a gravação da live que você quer e me mande. E aí eu vou e corrijo, para que elas possam pegar os pontos de melhoria antes delas irem para o campo mesmo, certo? Fazer essa live de vendas, certo? Prepare os slides com roteiro, para você não se perder, como eu já falei no início. E certifique-se de saber como abrir uma live no Insta ou na plataforma escolhida antes. Você vai fazer no Zoom, certifique-se de saber como é que você faz uma live no Zoom. Vou fazer no YouTube com slide. Como é que faz isso? Por quê? Porque na hora, gente, dá zaralho, certo? Na hora você começa a se bater, e aí dá o horário, passa 10 minutos, passa 15 minutos, você não entrou, a galera começa a se dispersar, entendeu? Você fica nervosa, aí piora a sua live, tá bom? Então, se certifique disso. Não espere as pessoas entrarem para iniciar. Assim que o Instagram começar ao vivo, você começa dando as boas-vindas da galera, dizendo o objetivo, pedindo para as pessoas deixar dúvida, pedindo para a galera compartilhar, certo? Se for no YouTube, da mesma forma. Começou ao vivo, já começa se apresentando e tudo, para que quem vai assistir a gravação depois não fique dispersa. Você ficou lá 2, 3, 4 minutos esperando as pessoas entrarem, certo? Outro ponto, não interrompa o seu raciocínio a cada comentário. Não fique fazendo a live e olhando os comentários. Não, foque na sua apresentação, certo? Não fique nem olhando para os comentários e nem olhando para a visualização de quantas pessoas estão presentes. Foque na sua apresentação, certo? Deixe para interagir com as pessoas e responder os comentários ao final dos blocos da sua apresentação, certo? Não foque no número de participantes e nem na entrada e saída de pessoas. Foque na mensagem que você quer passar. Isso é o principal. Se você estiver concentrada no que você vai falar, certo? No que você vai ensinar, e como você vai apresentar o seu produto, não importa quantas pessoas tenham, certo? Você vai conseguir fazer uma boa apresentação e vai conseguir ter conversões. Tá certo? Tá joia? Eu sugiro que, se você fez essa live, se você converteu pessoas, você conseguiu fazer vendas nessa live, você vá e faça um anúncio com ela, chamando outras pessoas para assistir essa live de venda, certo? Agora, se você fez e não conseguiu vender ninguém, você sente que você precisa melhorar, não faz anúncio, não. Revisa, assiste, vê quais são os pontos de melhorias, marca de novo outra live, chama as pessoas, e aí, quando você alcançar o resultado, trabalha a gravação dela, tá? Joga para outras pessoas assistirem, que vai gerar venda também. Tá certo? Então, a sua missão agora é escrever aqui nos comentários qual é a data da sua live. Conta para mim. E se você tiver qualquer dúvida, manda aqui para mim também. Tá joia? Tchau, tchau.